Nos Montes Apalaches, existe uma lenda bastante popular sobre uma criatura chamada Sasquatch ou Bigfoot, pé grande, uma figura mítica que aparece em muitas regiões da América do Norte, mas a versão local tem suas particularidades, com a criatura descrita como um hominídeo gigante, coberto de pelos, com pés enormes, o que dá origem ao nome pé grande. Segundo os relatos, ele é uma criatura primitiva, mais parecida com um homem do que com um animal, mas muito maior e mais forte, sendo descrito como uma criatura que habita áreas remotas das montanhas Apalaches, com uma altura que pode chegar até 2,5 metros ou mais, pelagem espessa e escura, e seus pés são descritos como enormes, com pegadas de até 50 centímetros de comprimento, algo muito maior do que os de um ser humano comum. Muitas histórias relatam avistamentos dessa criatura, com pessoas afirmando ter visto o Sasquatch ou encontrado suas pegadas em locais isolados, como trilhas e florestas densas. Alguns acreditam que ele seja solitário e evite o contato com humanos, enquanto outros acreditam que ele pode ser mais agressivo ou territorial, com relatos de sons estranhos como gritos altos e incomuns ou a sensação de ser observado por algo nas sombras. Apesar de ser uma lenda amplamente conhecida, nunca houve provas concretas de sua existência, mas a quantidade de relatos de avistamentos e pegadas encontradas alimenta o mistério, e a região das Apalaches, com suas vastas florestas e terrenos remotos, apenas reforça a ideia de que algo poderia estar escondido por lá. Para os povos indígenas da região, o Sasquatch é visto não apenas como uma criatura misteriosa, mas também como um ser espiritual ou mágico, com algumas culturas acreditando que ele possui habilidades sobrenaturais, como desaparecer ou mover-se com agilidade extraordinária. Em algumas versões, ele também é considerado um protetor das montanhas, mantendo os humanos longe de seu território ou punindo aqueles que desrespeitam a natureza. A lenda do pé grande continua sendo uma das mais fascinantes e misteriosas, mantendo o interesse de muitos, desde pesquisadores até caçadores de lendas e curiosos que buscam por pistas sobre a criatura. Enquanto o mistério persiste, o pé grande continua sendo uma das figuras mais enigmáticas da mitologia norte-americana. Nos Montes Apalaches, existe uma lenda bastante popular sobre uma criatura chamada Sasquatch ou Bigfoot, pé grande, uma figura mítica que aparece em muitas regiões da América do Norte, mas a versão local tem suas particularidades, com a criatura descrita como um hominídeo gigante, coberto de pelos, com pés enormes, o que dá origem ao nome pé grande. Segundo os relatos, ele é uma criatura primitiva, mais parecida com um homem do que com um animal, mas muito maior e mais forte, sendo descrito como uma criatura que habita áreas remotas das montanhas Apalaches, com uma altura que pode chegar até 2,5 metros ou mais, pelagem espessa e escura, e seus pés são descritos como enormes, com pegadas de até 50 centímetros de comprimento, algo muito maior do que os de um ser humano comum. Muitas histórias relatam avistamentos dessa criatura, com pessoas afirmando ter visto o Sasquatch ou encontrado suas pegadas em locais isolados, como trilhas e florestas densas. Alguns acreditam que ele seja solitário e evite o contato com humanos, enquanto outros acreditam que ele pode ser mais agressivo ou territorial, com relatos de sons estranhos como gritos altos e incomuns ou a sensação de ser observado por algo nas sombras. Apesar de ser uma lenda amplamente conhecida, nunca houve provas concretas de sua existência, mas a quantidade de relatos de avistamentos e pegadas encontradas alimenta o mistério, e a região das Apalaches, com suas vastas florestas e terrenos remotos, apenas reforça a ideia de que algo poderia estar escondido por lá. Para os povos indígenas da região, o Sasquatch é visto não apenas como uma criatura misteriosa, mas também como um ser espiritual ou mágico, com algumas culturas acreditando que ele possui habilidades sobrenaturais, como desaparecer ou mover-se com agilidade extraordinária. Em algumas versões, ele também é considerado um protetor das montanhas, mantendo os humanos longe de seu território ou punindo aqueles que desrespeitam a natureza. A lenda do pé grande continua sendo uma das mais fascinantes e misteriosas, mantendo o interesse de muitos, desde pesquisadores até caçadores de lendas e curiosos que buscam por pistas sobre a criatura. Enquanto o mistério persiste, o pé grande continua sendo uma das figuras mais enigmáticas da mitologia norte-americana. A lenda do lobo negro dos Apalaches é uma das mais misteriosas e assustadoras do folclore da região, sendo descrita como uma enorme criatura com pelagem preta e olhos vermelhos brilhantes que vaga pelas florestas escuras durante a noite, assombrando quem se aventura nas áreas mais remotas das montanhas. A história do lobo negro remonta a antigas tradições orais da região, onde criaturas sobrenaturais, como lobisomens e outros seres místicos, fazem parte do imaginário popular, e em algumas versões da lenda, o lobo é uma manifestação de uma força maligna ou o espírito de um lobo que foi amaldiçoado ou transformado após uma grande tragédia.
O lobo é descrito como sendo de tamanho imenso, muito maior do que qualquer lobo normal, e sua pelagem negra como a noite o torna ainda mais difícil de ser avistado na escuridão das florestas. Seus olhos vermelhos são um dos aspectos mais marcantes, brilhando intensamente à luz da lua ou de lanternas, e o seu uivo, profundo e sobrenatural, ressoa pelas montanhas, causando calafrios em quem o ouve. Ele é uma figura enigmática que aparece apenas à noite, sempre em momentos de escuridão, e costuma se manter afastado de áreas habitadas, mas frequentemente é relacionado à perseguição de caçadores e viajantes desavisados. Disse que aqueles que cruzam seu caminho acabam sendo seguidos, perdendo-se na floresta ou até se tornando vítimas da criatura, embora em algumas versões ele não ataque fisicamente, mas sim atemorize suas presas, deixando-as desorientadas ou tomadas pelo pavor. O lobo negro dos Apalaches pode ser visto como uma representação simbólica do medo do desconhecido, da solitude e até da morte, refletindo os terrores enfrentados pelos habitantes da região ao lidarem com a natureza selvagem e implacável das montanhas. Hoje, a lenda ainda persiste como parte do folclore local, sendo contada em encontros familiares, festas e até em trilhas noturnas, onde muitos afirmam ter sentido sua presença através de sons estranhos, ou uma sensação de desconforto. A história do lobo negro é mais uma das muitas lendas que tornam os Apalaches uma região cheia de mistério e um verdadeiro caldeirão de histórias assustadoras que continuam a ser passadas de geração em geração.